E aí, vocês estão fazendo essa memória do. A gente chama aqui Sichu. A gente chama É, Chu. É, a gente, Sichu. paralelo à organização do evento, Paola propôs junto com Ana Fernandes, né? E a gente está encabeçando, coordenado pelo professor Washington Drummond da História, essa pesquisa, né? Uma pesquisa que está sendo desenvolvida desde o ano passado. A gente está trabalhando com essa ideia de história intelectual, né? Então, aí olhando muito François Dossi, a relação com a produção de conhecimento dos intelectuais, a circulação das ideias. Então, a gente vem realizando uma série de entrevistas. Legal. Agora, na pandemia, a gente ficou em suspenso, né? Mas a gente está voltando a realizar agora, com todas as pessoas que participaram da primeira edição e que podem dar um pouco testemunho dos primeiros encontros. Tem isso, né? A gente tem o registro dos anais escritos e tem a entrevista 30 anos depois. Então, compreender como é que a memória também reconstrói esses 30 anos Tá. e como é que... Essa trajetória, né? Exato. Legal. Professor, a gente, então, nesse primeiro bloco de perguntas, a gente está tentando entender muito da construção e das questões institucionais. Para algumas pessoas, a gente tem puxado um pouco o fio da criação dos programas de mestrado e de doutorado em arquitetura e urbanismo, que estão próximos também à própria emergência do evento. E acho que com você tem uma curiosidade que nos toca, né, dessa aproximação do campo da arquitetura e do urbanismo com as questões da história, que é a relação da própria Ampur, né? Como é que você vê dentro desses primeiros momentos entre 89, 90 e 91, a emergência desse interesse pela história e pelas questões historiográficas dentro da Ampur, dentro dos Enampurs, né, do terceiro em específico, do quarto, dessa transição, atravessados pela emergência do seminário, né? Como é que você enxerga esses interesses do campo, dos arquitetos e dos urbanistas com a história, de aproximações com a história? Tá ok. Tá bom. Bom, agradeço aí o convite pela fazer a entrevista, né? Uma satisfação, como você sabe, e acho que foi o motivo fundamental de estarem me entrevistando agora. E tive desde o primeiro evento em Salvador, o segundo, enfim, já bem à frente é que eu deixei de comparecer aos seminários e acho que de todos os 15 já realizados, pelo menos 13 eu participei, ou 12. E acompanho de perto o campo, vamos dizer, um subcampo disciplinar da história do urbanismo e das cidades, porque já em 88 iniciei meu mestrado sobre o urbanismo do Saturnino de Brito e de lá para cá continuei trabalhando nessa área, seja em relação ao Brasil, seja em relação ao ideário urbanístico europeu, norte-americano e dentro da Europa com maior atenção e maiores leituras também em relação a certos países, como França, Inglaterra, Itália, né, mais do que Portugal, por exemplo. Né. Mas, então, vamos dizer, é um pouco contar também da minha trajetória, numa certa medida. Né? E em relação à pergunta específica que você me fez agora, como vocês sabem, enfim, por obra e mérito da Ana e do Marco Aurélio, é do interior da Ampur, por conta de uma sessão que eles propuseram, que tinha o recorte da história, né, da cidade, da história do urbanismo, da história urbana. Até é importante mais à frente a gente discutir esse ponto, a mudança de história urbana, que foi o primeiro seminário, para o segundo, História da Cidade e do Urbanismo, do qual eu tive uma interessante conversa
durante alguns dias com o Marco e com a Ana a respeito. Mas foi a partir dessa sessão que eles propuseram, num dos encontros da Ampur, que se fez, enfim, patente a necessidade de um evento específico para dar conta dos inúmeros trabalhos que estavam emergindo em relação a esse campo que tinha, obviamente, muitos contatos com as temáticas tanto gerais sobre o urbano, a cidade, a construção do território, a sua gestão da Ampur, quanto específicos mesmo. Mas é sempre importante lembrar que a Ampur, já no nascedouro e até hoje, ela tem um caráter muito mais pluridisciplinar do que os seminários de História da Cidade e do Urbanismo. Então, a Ampur, por exemplo, tem uma presença significativa de economistas, né? Já o Seminário de História da Cidade e do Urbanismo não tem essa presença de economistas ao longo de sua trajetória, né? Nem uma ênfase na economia da cidade, na economia política da urbanização, né? O História o compromete em relação a um campo disciplinar mais geral, que é o da História propriamente, né? A Ampur não, tem economista, tem demógrafos, tem geógrafos em grande número, né? E que também vão estar presentes no Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, mas com uma presença bem menor, apesar da importância da referência para os seminários de alguns geógrafos, de seus trabalhos. Dois, pelo menos. Um baiano, Milton Santos, né, do ponto de vista mais teórico, e o carioca, o Maurício de Abreu, né, com o seu livro que foi pioneiro, o Evolução, ainda com o termo Evolução Urbana do Rio de Janeiro, termo que hoje seria anacrônico, um pouco como o Nestor, né, quase a mesma época, um pouco antes, estava com Evolução Urbana, né, ou algo do tipo. Eu até separei para ver, mas enfim, Evolução Urbana do Brasil, né, o Nestor Goulart. Mas então a Ampur tem esse caráter mais pluridisciplinar, uma presença, sociólogos também, filósofos pouquíssimos, quase nenhum, né? Já o Seminário de História da Cidade e Urbanismo se viu também muito impulsionado, como você lembrou agora, programas de pós-graduação que estavam, enfim, se constituindo muitos com essas áreas, com essa temática, né? Foi o caso do nosso aqui em São Carlos. A FAU já tinha, por ser o mais tradicional programa de pós-graduação, teve um período no Brasil que era só a FAU que formava doutores. Vinha o pessoal de outros estados fazer o doutorado na FAU, né? Então, a FAU já tinha essa tradição e os cursos que foram sendo criados, né, ou renovados, como da UNB, como da Federal da Bahia, eles do Rio Grande do Sul, vão ter esse recorte temático em torno do campo da história da cidade e do urbanismo, o que, de certo modo, alavancou a emergência de um fórum para apresentação, discussão desses trabalhos, e que foi crescendo muito rápido. Quer dizer, no primeiro encontro em 90 em Salvador, acho que nós éramos meia centena no máximo, com todo mundo, expositores e participantes. Ana deve saber o número preciso, talvez vocês tenham, mas era um número muito pequeno. Nós fizemos já seminários com 300 e poucas pessoas presentes, né, um grande número de trabalho, sei lá, Brasília, né, e outros. Eu não fui do Rio de Janeiro, né, mas em 18, né,
Mas aqui mesmo, em São Carlos, que em termos de localização não é privilegiada para um evento nacional, por conta de não ter aeroporto, etc., mesmo assim um número significativo, né? E então, agora, deve-se em grande medida ao Marco Aurélio e à Ana. Foi muito a iniciativa deles que pegaram, enfim, o momento oportuno, Kairós, né, e fizeram essa proposta para a direção da Ampur, que acabou apoiando e até hoje apoia os seminários de História da Cidade. É um dos eventos da Ampur, né? Nesse mesmo a Ampur estava sofrendo também transformações, que talvez outros colegas estavam já na Ampur, enfim, no fim dos anos 80, 80, pudessem reconstituir de forma mais precisa, né? Mas, por exemplo, houve uma separação Ampur-ANTAC, né? A Associação de Tecnologia Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Foi uma dissidência da Ampur. Por quê? Porque a Ampur não tinha uma ênfase ao abordar a cidade do ponto de vista de um objeto técnico. Então, a dimensão técnica, tecnológica, que envolve gestão urbana, funcionamento da cidade, infraestruturação urbana, a Ampur não contemplava isso de maneira satisfatória para aqueles que vinham, por exemplo, de áreas, como aqui na Federal de São Carlos, um curso de engenharia urbana. A ANTAC acabou cobrindo, né? E até hoje funciona, né? Agora, o que eu acho importante ressaltar é que os seminários, eles surgem a par esses vínculos institucionais, essa importância do papel de algumas pessoas, como o caso da Ana, o caso do Marco Aurélio, o caso da diretoria da Ampur, presidência da Ampur na ocasião também, quem estava, né? Eu acho que Celso Lamparelli, Felipe Gan estavam presentes, né? Enfim, uma coincidência de pessoas que alavancaram, né, o evento, permitiram que o evento emergisse, mas me parece que o fundamental é que os seminários surgem em um momento de revisão da historiografia da arquitetura e do urbanismo. Se não estivéssemos nesse momento de revisão que já emerge no início dos anos 60, na Europa, nos Estados Unidos, né, com o advento da Escola de Veneza, com Aldo Rossi escrevendo a arquitetura da cidade, com Jenny Jacobs, né, com Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, enfim, com vários trabalhos, né, com Henri Lefebvre em 68, né, você tem todo um conjunto de formulações que vão no bojo de uma crítica da urbanística moderna, que era vista como a única, a urbanística modernista, vamos ser mais precisos, a urbanística extraída do ideário de Le Corbusier de urbanismo, do Ville Contemporain, ou a urbanística advinda da Carta de Atenas, onde a noção de zoneamento é incorporada, né, de maneira bastante, enfim, forte, né? E essa revisão desse ideário e dessa historiografia, né, buscando, por exemplo, mostrar, apontar que não só é possível uma outra cidade, mas que outros ideários urbanísticos tiveram tanto ou maior relevância que o da urbanística corbusiana, né? E que no Brasil isso vai ter um alcance enorme. Eu vejo, por exemplo,
os estudos sobre a cidade-jardim no Brasil, sobre os bairros jardins, vão a contrapelo do ideário que negava a cidade-jardim, né, que buscava se conciliar com ela quando era a última opção, senão era recusado, ou vista como romântica, pior ainda nos dizeres do Le Corbusier em relação a Camilo Sitti, né, vista como o caminho dos asnos, a opção daquele que não tem a razão, né, desqualifica. Né? Só que esse ideário construiu cidades. Né? E nesse processo de revisão historiográfica, ele fez com que novas referências teóricas fossem buscadas. A partir daí você tem um advento de traduções de alguns textos clássicos do urbanismo. Eu cito aqui o livro que eu organizei, do Camilo Sitti, primeira tradução para o português, do original, do Camilo Sitti, A Construção das Cidades, segundo seus princípios artísticos, mas logo depois você tem o Cities in Evolution, do Patrick Guedes, né? 94 você tem o Dacio Ottoni, professor da FAO, recém-falecido, falecido a semana passada, que era professor de História do Urbanismo da FAO, com a tradução do Ebenezer Howard, o Garden City of Tomorrow, né? E, enfim, então você começa a ter também uma releituras desses clássicos do urbanismo, quando até então nós tínhamos Le Corbusier, urbanismo numa versão portuguesa, né, por uma arquitetura, e o planejamento urbano, que na verdade é um título inadequado, nem é planejamento urbano o título. Né? O título é urbanismo. Eles puseram planejamento urbano porque nós estávamos na moda dos planos, né? Então vendia mais, pelo menos foi essa, acho que a intenção dos editores. Então o que eu quero ressaltar é isso, quer dizer, se houve a participação de algumas situações institucionais, Ampur, né? Programas de pós-graduação, né? Se houve uma colaboração desse pessoas, né? É fundamental nos referirmos a esse momento de revisão da história, né? E que vai também acontecer no Brasil, quer dizer, não que nós não tivéssemos já trabalhos de história do urbanismo no Brasil, nós tínhamos, né? Mas eram pouquíssimos, né? Contava-se nos dedos, sei lá, Silvio Vasconcelos sobre Vila Rica, né? Outros que são importantes, obviamente. Bom, o próprio Milton Santos, que agora que veio ser traduzido, mas que é a tese de doutorado dele sobre Salvador, né? E agora foi traduzido, agora foi reeditado, né? E tínhamos Luiz Saia, né? Morada Paulista, Nestor Goulart Reis Filho, Murilo Marques. Eu estou pegando mais o pessoal paulista, mas podemos pegar também Paulo Santos, enfim, e do Nordeste, obviamente, uma participação fundamental para a história urbana de alguns personagens, desde Gilberto Freire a Câmara Cascudo, né, decisivo, Câmara Cascudo, fundamental para a história urbana, né? E o pessoal da área de geografia também, Manuel Correia de Andrade, né? Mas os programas de pós-graduação, num momento em que as condições de pesquisa eram relativamente, comparativamente a hoje, bastante favoráveis, né? Você não tinha tantas dificuldades para obter um apoio à pesquisa como agora está criada a situação. Acabaram as bolsas, não tem bolsa, né? Tem um sistema de avaliação da CAPES que é um sistema de punição permanente, ou seja, você vai ser sempre punido, não importa se você tem produtividade ou não, você vai ser punido de alguma maneira, a gente vai ver um jeito de te punir, né? Por aí você tem o bolso, o teu programa, menos enfim, agora então, mais ainda visados, né? A nossa área é excluída do sistema praticamente, né?
Aqui está dizendo que a conexão está ruim. De uma revisão historiográfica também, né? E tem surgido, atrelado a isso, esse interesse pelo termo modernização, né? Que a princípio, até esses anos 80, anos 90, pelo menos na história urbana, se olhava muito os centros históricos, as cidades coloniais, essa tradição mais de evolução física, inclusive, né? Dessas grandes cidades de passados coloniais. E aí a gente vê que junto com a emergência do seminário tem esse interesse dessa revisão historiográfica calcada na ideia de modernização. Então, acho que tem um acoplamento dessa ideia de revisão e de crítica que você firmou nessa sua fala, nessa revisão, ela está atrelada a uma ideia de crítica. É interessante que a gente achou um documento, uma das sugestões no terceiro ANAMPUR para a criação de um núcleo de estudos de história urbana, em 89, é da Ana Clara Torres Ribeiro. A gente está tentando investigar qual é a relação dela, se essa criação desse núcleo de fato se efetivou, não sei se você tem lembrança disso. A gente tem esse dado dessa sugestão dela de 89, logo em seguida tem o seminário se estrutura de alguma maneira, tem a realização de um seminário junto com o Neru, da Cristina Leme também, e logo em 90 acontece o Seminário de História Urbana aqui na Bahia. Então tem essa confluência mesmo, né, desse interesse. Acho que vale a pena você falar um pouco da mudança, que a gente chegou, um dos primeiros movimentos que a gente entendeu, compreendeu a mudança do nome da primeira edição para a segunda, no próprio texto do Milton Santos, dos Anais do Primeiro Seminário, que ele fala dessa possível confusão que haveria entre uma história urbana, de fato, em termos metodológicos, né? E ele sugere a ideia de uma história das cidades, e perguntando a Ana, ela falou que quem faz essa requisição, né, quem sugere essa requisição formal é você. Então, como é que foi esse momento, né, e como é que foi essa conversa da mudança do nome do seminário e como é que isso reflete nessas questões metodológicas, epistemológicas para o campo? Inicialmente, em relação ao próprio termo modernização, moderno, né, que é um termo, obviamente, sujeito a interpretações distintas, né, e usamos, às vezes, de um modo muito impreciso, moderno ou modernismo, né, e, de qualquer modo, é um termo que acabou marcando o que seria um conjunto de transformações nas cidades brasileiras, mas não apenas, mas nas cidades brasileiras, no caso dos trabalhos de história da cidade no Brasil, em que essas cidades rompem com o seu modelo padrão de estrutura urbana, de desenho, de traçado, herdado do período colonial, né? Daí BH aparecer como um marco nesse processo de modernização da cidade brasileira enquanto cidade nova, e um conjunto de operações, reformas, melhoramentos, embelezamentos que as cidades vão passar a incorporar, do Rio de Janeiro de Pereira Passos a São Paulo de Vitor da Silva Freire, inúmeras capitais, boa parte das capitais nos anos 10, nos anos 20. Né? Eu acho que essa revisão da historiografia a qual eu me referi, que eu diria é um movimento mais amplo, que não está só no Brasil, o Brasil também vai acontecer, ele tem como legado nos mostrar que não há só um moderno. Eu acho que esse é o aspecto principal. Há modernos, tem que ser no plural. Então, a Carta de Atenas, os seus princípios e o desenho resultante no momento de dar forma, configuração a uma cidade nova como Brasília é moderno, mas não é o único e exclusivo, né? Uma cidade-jardim como Maringá, projetada por um engenheiro, enfim, que vai aprender a fazer desenho
de cidade com o Barry Parker na Companhia City em São Paulo, que é o Jorge de Macedo Vieira, também é moderno. E é tão quanto moderno como Brasília. Né? Então, é um outro moderno. Né? A nossa historiografia ainda padece, de certa maneira, de aprofundar essa discussão. Né? Veja, por exemplo, um exemplo que eu gosto de usar, porque me parece flagrante, né? Nós temos na nossa historiografia, tanto de arquitetura do século XX quanto do urbanismo do século XX, uma recorrência muito grande aos congressos internacionais de arquitetura moderna, ciência. Tá? Então, a importância dos primeiros ciãs, do quarto ciã, então, da Carta de Atenas, a história dos ciãs, temos trabalhos a respeito, o Eric Mumford, né, mesmo na Bahia, o professor Eliodoro trabalhou a questão das cartas, né, das cartas de Atenas, do quarto. Esses congressos apareciam menos de 100 pessoas. Né? O quarto ciã tinha menos de 50 pessoas. Né? Eram administradores públicos, pessoas que estavam operando com recursos financeiros para poder investir na cidade. Não, pessoas que tinham ideias sobre a cidade. Né? Ao mesmo tempo, nós temos surgido, já nos anos 20, a Federação Internacional de Habitação e Planejamento Urbano, fazendo seus congressos anuais, que continuam até hoje. Até hoje. Né? Foi realizado um único no Brasil, em Porto Alegre, anos atrás. Né? IFHTPS. Né? IFTHP. Não tem esse F. Nem se menciona esses congressos. Esses congressos tinham 300, 400 pessoas. Quem eram? Era o secretário de obras de Hamburgo, era o prefeito de Bruxelas. Pô, mas não se trata desses projetos. Mas e o urbanismo, onde que estava rolando, afinal? Então, tem, eu diria, uma série de questões historiográficas ainda, né, que fazem com que a gente tenha um campo de exploração, de investigação enorme. Que me parece, por exemplo, esses congressos, né, poucos estudiosos no Brasil se debruçaram sobre ele. Joel Oltz, que é professor da Federal do Rio Grande do Sul, pernambucano, mas poucos estudos sobre ele. Né? Um trabalho de um historiador de urbanismo italiano, Renzo Ribaldazzi, do Politécnico de Milão, que é esse livro aqui, tem um título muito sugestivo: Uma Outra Modernidade, a IFHTP e a Cultura Urbanística entre as Duas Guerras. Que ele deixa muito claro, vendo as atas dos primeiros congressos, ele pega 7 ou 8 primeiros congressos, né? É um outro moderno que você tem aqui. E diga-se de passagem, com um pragmatismo, né, insuperável, né, com efetividade. Então, no Brasil, a historiografia, eu acho que ainda padece de algumas lacunas, ao mesmo tempo que abriu um campo enorme de discussão sobre como essa modernização se fez em circunstâncias históricas as mais diversas, por conta do país continental que somos, das referências europeias e americanas que recebemos, né? Então, não recebemos influências apenas francesas. Hoje os estudos mostram que os alemães estavam presentes, que os ingleses também estavam presentes, que os italianos também estavam presentes, ainda que talvez menos, né? Que os americanos muito presentes, né? Então, eu acho que é isso em relação a esse termo, modernização, né? Há muitos modernos, né?
Em relação à questão da história urbana e história da cidade e do urbanismo, sim, há uma referência feita pelo Milton em relação a isso na palestra que ele deu, né, no primeiro seminário de história urbana, né, preferindo uma história das cidades. Ele não fala do urbanismo, das cidades só, né? E eu sempre me pareceu o termo história urbana como um termo um pouco impreciso. E eu já vinha acompanhando a produção dos ingleses, do Jim Dials, em especial, né, que é o cara que funda a Urban History na Inglaterra. Né? Ele, em 63, já está com um jornalzinho sobre história urbana, né? E você vai ter a escola inglesa muito forte nessa área. Ele, Asa Briggs, é o pessoal que vai estudar a cidade vitoriana, vai estudar os fenômenos de transporte em escala metropolitana, então transporte ferroviário, vai estudar o fenômeno de suburbanização, os subúrbios, né? Então, fenômenos ligados à construção da cidade, ao como a cidade está se construindo, se transformando. Mas me parecia impreciso, no sentido de que toda história, o urbano, de certa maneira, ao se apor à história urbana, ele, de certa maneira, ele delimita um campo sobre o qual a história se debruça, o urbano, portanto, a cidade, mas se formos até quiser pensar no conceito lefebvriano, o território urbano, não apenas a cidade, pode ser um campo que é urbano também, né? E também o história urbana, de certa maneira, o urbana adjetiva a história. É uma história que é urbana, né? Que é feita, né, na cidade. Eu, enfim, tinha também referência de uma revista italiana, Storia della Città, que a FAO assinava, e que aí fazia referência exatamente à história da cidade, né? A história das cidades, trabalhava com documentação, enfim, de cartórios, de igrejas, de órgãos públicos, né, arquivos públicos, né? E o urbanismo como investigação, ele vinha já se constituindo, seja na França, vamos pensar no Pierre Lavedan, né? Fundamentalmente, né, como o cara que vai, Marcel Poet, Pierre Lavedan, o pessoal ligado a Instituto de Urbanismo, né? Seja também na Itália, né? Na Itália, você teve uma presença muito forte no fim, enfim, ao longo dos anos 70, mais para os anos 80, da Escola de Veneza, né? Marcou muito os arquitetos, as leituras de Tafuri, trabalhos como a Cidade Americana, organizada por Dalcott, Tucci e outros, né? Ou trabalhos do Paolo Ceccarelli sobre a cidade soviética, né? E onde a questão da história do urbanismo era colocada diretamente articulada à construção da cidade. A Cidade Americana, que eu acho que chegou para muitos, como eu, pela tradução castelhana da Gustavo Gili, né? Tinha muito essa presença, a par uma historiografia italiana que, de certa maneira, já imbricava cidade e urbanismo. Benévolo, Zev, né? Já estavam imbricando. E mesmo, para pegar uma outra tradição, né, os americanos com Lewis Mumford, né, onde a sua cidade na história é também uma história
de como se essa cidade foi pensada, planejada, projetada, a história do seu desenho, a história do seu urbanismo. Foi a partir dessas conversas que optamos, eu fiz a sugestão para Marco Aurélio, para Ana, e eles que, vamos dizer, eles foram responsáveis pelo segundo evento, inclusive, apenas o terceiro, que aí veio para cá, para São Carlos, né? O que indica, inclusive, uma presença muito forte. Nós aqui em São Carlos estávamos com um vínculo. Eu conheci a Ana, o Marco Aurélio não conhecia, eu fui conhecer em Salvador, eu conheci a Ana da FAO, foi minha contemporânea, né? Ela entrou alguns anos depois de mim, foi minha caloura, como se diz. Mas nem tínhamos na FAO uma relação próxima, mas sabia por onde ela transitava, acho que ela sabia também, né? E acabou tendo uma presença muito forte da gente lá, e lá em Salvador, obviamente, né, do pessoal de lá, né? E acho que tem algumas figuras importantes aí de Salvador, logo no começo, né, Eliodoro mesmo, além da Ana, né, quem mais? Tinha mais gente aí importante, que marcou bastante os dois primeiros eventos, né, porque depois não voltou para Salvador, vai voltar agora, né, a terceira vez, né. A quarta. Teve outra, é verdade. Sim, é verdade, é. Mas foi por aí, Ramon, que a gente optou essa mudança de SHU para Sichu, né? Entrou História da Cidade e do Urbanismo. O do urbanismo entrou em grande medida também por conta a Escola de Veneza, ela vai trabalhar a cidade como objeto arquitetônico, como o Aldo Rossi vai pensar a cidade. A cidade é um objeto arquitetônico. Arquitetura e urbanismo não é apenas uma justaposição, né, de dois campos disciplinares, né? Elas se fundem, né? No Brasil, a gente mantém essa situação. Algumas faculdades que não, né? Vocês mesmos têm urbanismo, mas... Ah, tá. E a sua arquitetura? Urbanismo. A gente tem um único curso separado de urbanismo do Brasil, que é da Estadual da Bahia. Ah, tá. Tem um, eu acho que na Federal de Minas, se não me engano, ou com ênfase em urbanismo. É com ênfase em urbanismo, é isso. É um curso noturno, né? Eu não sei se eu respondi a tua questão, Ramon, Respondendo. mas Sim, pode dar Sim. uma interrompida uma novamente. pausa. Esse tema da modernização, obviamente, é pano para manga, né? E, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista também do... Eu, como no meu mestrado, eu estava estudando um engenheiro modernizador, eu sou responsável, inclusive, por usar esse termo, muitas vezes de uma forma substantiva, estritamente, né? Mas tem trabalhos que, inclusive, eu orientei, que vão aprofundar essa discussão, contrapondo a cidade moderna à cidade colonial. Me refiro aqui ao trabalho de doutorado do Jorge Dantas, que eu orientei aqui em São Carlos, né? Que hoje está em Natal. Hã? Ele hoje está em Natal, não é? Ele está em Natal, ele é do Rio Grande do Norte, está em Natal. Mas ele vai aprofundar esse contraponto entre a cidade moderna e a cidade colonial, é um dos capítulos, né, da tese dele, e outros trabalhos que vão nessa mesma linha, né, de reflexão, mas ainda é um tema que suscita bastante debate, esse
do próprio uso do termo modernização, até porque há uma identificação muito rápida que é feita, às vezes, de que é a República que é modernizadora. E inúmeros trabalhos vêm mostrando, no Rio de Janeiro, por exemplo, que você tem projetos modernizadores no período imperial, bem antes da República, né? E que depois essa República é moderna com muitas aspas, né? Essa República é a mesma que trucidou Canudos, né? Dá para dizer que foi moderna essa República? Que não é complicado. Então, o que é moderno nessa primeira República, sobretudo, né? E vai continuar, não é só a Primeira República, né? Porque se pensar também o banditismo, né, que graça em algumas regiões, como no Nordeste com Lampião, vai para lá da República Velha, entra na República Nova, né? Lampião é morto em 30 e tantos, né? 38, se não me engano. Então, enfim. Vamos lá, eu vou ainda puxar São duas perguntinhas. A primeira, eu acho que ainda no bojo dessa revisão e crítica à modernização, a gente queria, muito por conta de Washington, ele tem uma curiosidade de compreender se é meio que nesse ensejo de crítica que você traduz ou você trabalha, primeiro no Brasil de alguma forma, a trazer os situacionistas e Debord para o debate urbano. Então ele tem essa curiosidade de saber como é que foi essa recepção, se provocou algum tipo né, como é que foi essa recepção nesse momento, acho que de 93, esse trabalho. Certo. E talvez falar um pouco da relação metodológica, né? Acho que quando você toca em vários momentos na mudança do nome, você de alguma maneira apresenta questões metodológicas, né? De como trabalhar a história da cidade, como trabalhar a história do urbanismo. Como é que você vê isso em relação ao próprio seminário, essas questões metodológicas aparecendo? Se ali naquele primeiro momento o modo de se escrever a história, de se tratar os documentos já era uma questão importante, como é que isso tem relação com o urbano e com o urbanismo e com cidade, né? Tá. Bom, eu começo pela tua última observação, né? Se tratar o documento, a fonte primária já era importante, sem dúvida alguma, né? Os trabalhos de história sobre cidades brasileiras, enfim, anteriores aos anos 90, vão ter esse rigor de fontes. Conheço, sei lá, bem os trabalhos do Murilo Marques, os trabalhos do Luiz Saia aqui em São Paulo, né? Mas outros vão estar trabalhando e com material de arquivos públicos, etc. Acho que o que me parece que houve é uma expansão dessas fontes. Então, por exemplo, os personagens do urbanismo, os urbanistas, né, onde eles estão, o que eles fizeram, o que eles escreveram, tá? Onde estão os acervos dele. Então, essas questões se colocavam para novos personagens, tá? E implicava em você correr atrás de onde está esse material. Tem acervo, não tem, está disperso, foi queimado, né, com todas enfim, incertezas, né, que acontecem nesse trabalho de pesquisa, de levantamento de fontes, de ir da biblioteca, descobertas de arquivos, né. Jorge de Macedo Vieira, eu encontrei o acervo dele numa escolinha de pré-primário, que era da sobrinha neta dele. Ele tinha falecido, eles fecharam o escritório, puseram tudo numa sala, estava tudo lá, né? Hoje está tudo tratado pelo departamento, pelo Arquivo Histórico Washington Luiz aqui em São Paulo, né? Então tem esses acasos também. Você encontra um acervo que, nossa, o cara fez em áreas de loteamento, o escritório dele fez o que a Companhia City fez em São Paulo. Então, para você ter uma ideia, o que ele tinha de projeto, né? Então, tem essa coisa de você ir a trazer arquivos novos documentos, etc., por conta desses novos atores, né?
as trajetórias intelectuais assumiram uma importância temática muito forte. Né? Por quê? Porque você persegue, através da trajetória de um profissional no campo do urbanismo, o conjunto de ações, realizações que ele fez, qual o seu contexto, sua formação, onde atuou, como atuou, né? E aí vai desde Eliana Angotti Salgueiro com Arão Reis, em BH, eu com Saturnino de Brito, né? O Benedito Lima de Toledo, Cristina Leme com Prestes Maia, pegando aqui a referência de São Paulo, Rosman, o pessoal do Rio de Janeiro também, né? E por aí vai, quer dizer, com isso você faz emergir um conjunto de ideias, né? Que eu acho que é isso que foi extremamente rico com os programas de pós, e que os seminários são momentos de catálise, né? Um momento que você pega os trabalhos principais, junta, organiza mesas, sessões e interage, trocando ideias, informações, reflexões, né? E essa questão para mim, dos situacionistas, do Debord, Constant, que eu venho perseguindo até agora, estou para lançar um número especial da revista Risco só sobre o Situs, que tem um artigo da Paola, já era para ter sido lançado há quase um ano, né? Está atrasadíssimo, com a pandemia atrasou mais ainda, mas agora eu espero estar retomando e ver se coloco no ar até comecinho do mês que vem, né? Então, continuo com esse tema, né? Me interessou esse tema não por alguma questão metodológica. Na verdade, a metodológica teria a ver pelo fato de que eu sempre fui um leitor e um estudioso de Marx. Eu fiz arquitetura na FAU e fiz ciências sociais também, né? Eu fiz as duas. E nas ciências sociais eu tive um curso ainda que logo depois, eu entrei em 70, logo após as cassações, aposentadorias. Foi um curso muito bom. Na época, ciências sociais, as aulas eram nos barracos da filosofia, que a gente chamava, porque é a faculdade de filosofia. Tinha muitas aulas de filosofia, você podia fazer como optativa por estar fazendo ciências sociais, né? E um pessoal interessante, a Chauí estava voltando de Paris, você tinha ainda alguns professores franceses, Gerard Lebrun, Foucault passou por lá, né? Então era muito ativo, né? Muito animado, e uma presença forte do marxismo, né? Grupos de leitura do Capital, de estudos do marxismo. Então eu sempre mantenho minhas leituras em torno de uma historiografia sobre o marxismo, do próprio Marx e dos seus intérpretes, né? Como Lefebvre, por exemplo, né? E também uma preocupação muito com a questão da arte, da produção artística, que aí tinha muito a ver com o fato de ter feito FAO, né? A crítica à arquitetura funcionalista, né? E acabo deparando com um texto do Boletim da Internacional Situacionista, que era uma crítica ao Le Corbusier, né, que me chamou muito a atenção e que me levou a comprar os boletins, numa edição que eles têm do conjunto dos textos, e me levou a fazer aquela tradução em 93, publicado pela revista Óculo, de Campinas, onde eu dava aula. E, na verdade, eu já não estava dando mais aula lá naquela época, eu entrei aqui na USP em 88. Mas foi publicado em 93, no número 4 da revista Óculo, e textos que eu traduzi, teve um outro colega que traduziu acho que uma parte de Nova Babilônia do Constant, e eu fiz uma apresentação, né, que era uma introdução aos situacionistas, né? E passei a me interessar pelos situacionistas, pelas ideias do Debord, muito numa perspectiva que é a perspectiva por onde Paola transita, né, e que a levou a escrever o Elogio aos Errantes, né?
de resgate de um ideário nomadista. Né? De certa maneira, do meu ponto de vista mais geral, um contraponto ao urbanismo. No estudo de história do urbanismo, eu acabei me debruçando muito sobre os desurbanistas soviéticos, sobre as propostas que surgem a partir dos últimos ciãs, a partir do Tintin, de Arquigran, Yona Friedman com Cidade Móvel, Constant também, com Nova Babilônia, né? Então tinha essa dimensão, essa preocupação com a questão artística, né? E o nomadismo como um anti-urbanismo radical, né? E a deriva é uma operação nomádica, vamos dizer assim, né? Ainda que ela seja uma forma também de se apropriar, de reconhecer, de ler a cidade, podemos dizer, né? Mas o ponto de vista metodológico foi mais estar trabalhando autores que transitaram e transitam em torno do ideário marxista, numa revisão, né, do Marx, numa perspectiva que leva em conta, enfim, as transformações históricas, enfim, como, por exemplo, Lefebvre, que faz uma crítica do marxismo dogmático, né, busca atualizar o seu ponto de vista e incorpora todo um conjunto de pensamentos que a filosofia do século XX vai nos oferecer, em especial fenomenologia, né, Russell, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, né, ou no viés também da Escola de Frankfurt, né, com Benjamin. Então, o fato de ter feito ciências sociais me permitiu, eu acho que eu agradeço nesse sentido, ter esse olhar que transita por áreas como da sociologia e da filosofia e da economia política sem maiores dificuldades. Eu tive também uma experiência muito rica, porque fui trabalhar no SEBRAP. Fiquei 2 anos como auxiliar de pesquisa no SEBRAP. Aprendi muito com o pessoal que era, assim, discussões muito intensas. Eu trabalhava com Juarez Brandão Lopes, né? Mas tinha os mesões do SEBRAP, com Paul Singer, Francisco Vefó, Fernando Henrique Cardoso, José Arthur Gianotti, Chico de Oliveira, né? Maria Conceição Tavares. Então, o pessoal de peso, toda semana tinha um mesão. Então era muito intenso, foi algo assim que me marcou muito, né? De como ensinar a ler, como aprender a ler. Fiquei 1 ano e pouco lendo o Capital com o Gianotti como orientador. Ele estava cassado, aposentado na verdade, aí estava trabalhando numa sala ao lado, juntou eu mais 2, 3 bolsistas de IC lá e falou: vocês não querem ler o Capital? Vamos ler. Não, vamos toda semana só para ficar no livro 1 ano. Então, esse tipo de coisa que acabou complementando também minha formação. A passagem pelo SEBRAP foi muito importante, né? E o interesse pela cidade por ter feito arquitetura e urbanismo, né? Isso é muito forte. Acabei dando aula de planejamento, recém-formado, mas nunca trabalhei com planejamento, né? Nunca fui para um órgão público, né? Então é um interesse mais historiográfico mesmo, teórico. Saturnino de Brito me interessou porque eu, desde criança, achava muito interessante aqueles canais em Santos. Eu ia passar as férias, passava por lá, achava muito legal. Aí fui dar aula em Santos, falei, vou estudar esses canais. Foi meu mestrado, dos mestrados antigos, né? Levei 5 anos fazendo mestrado, hoje é inconcebível isso, né? E realmente não é necessário 5 anos para fazer aquilo lá, dá para fazer em menos tempo. Mas essas trajetórias, eu acho que uma coisa interessante que se abriu nos cursos nos programas de pós, que o Sichu
estimulou muito, é você escavar novos atores que têm uma presença muito forte na construção da cidade e que são totalmente desconhecidos, muitas vezes. Totalmente desconhecidos. Jorge Macedo Vieira era um ilustre desconhecido, né? Nome de rua, eventualmente uma aqui, outra lá, se tivesse tanto, né? Então, esse interesse também por aquele que faz a cidade de colonização no sul do Mato Grosso. Quero saber quem é, porque aí você descobre que ele fez mais 15, né, ao longo de todo um roteiro, ou seja, é uma ocupação que não é só daquela cidade, é regional, né? Enfim, hoje você tem, a nossa historiografia produziu isso, né? Trabalhos interessantes nesse sentido, como estou aqui com o CD dele, Ricardo Trevisan, da UNB, sobre cidades novas no Brasil, né? Me refiro a ele porque ele fez aqui conosco, foi meu bolsista de iniciação, depois fez federal e foi fazer o doutorado com a Silvia Fischer, né? Uma coisa que eu queria comentar, não sei se escapa a pergunta que você me fez, Ramon, mas diz respeito à questão da interdisciplinaridade. Não sei se você vai entrar nisso, mas é como eu vejo essa interdisciplinaridade no Sichu, que eu acho ainda muito incipiente. O que a gente tem notado muito é, de alguma maneira, o primeiro, o segundo, o terceiro, de alguma forma, eles guardam um pouco dessa interdisciplinariedade, né? A presença muito forte da geografia, a gente tem sociólogos, algum economista, os historiadores não estão tão presentes, então isso foi uma surpresa para a gente também. A gente achava que a aproximação era muito maior com a história e, na realidade, é com a geografia, foi com a geografia, né? Mas o que a gente percebe é, em algum momento, essa passagem, talvez, dessa interdisciplinaridade para um protagonismo muito grande dos arquitetos e urbanistas, falando sobre arquitetos urbanistas, assim, né? Talvez seja interessante escutar um pouco de como é que você vê essa interdisciplinaridade nos seminários lá, talvez em 90, como é que você consegue cartografar nesses 30 anos essa passagem. Só um pouquinho, professor, só um pouquinho. Tá. Só um pouquinho que já vou dar o play aqui. Professor, mas só uma curiosidade, chegou a gerar algum tipo de... A publicação desdobrou-se muitas discussões em torno dos situacionistas na época? Sobre museologia, aí fazia referência aos situacionistas. Me procurou, tal, de uma museóloga. Mas pouco. Depois, aí aí a Paola, quando ela volta acho que ela estava no exterior, quando ela volta para cá e publica o livro com a antologia de textos, que ela me chama para fazer o prefácio. Antes disso, tinha havido a Vanessa Grossman. Ela fez uma iniciação científica sobre os situacionistas também, com a Vera Palamin. E aí ela me convidou também para fazer o prefácio, né? Mas o situacionista não, eu fui mais falar do situacionista para, por exemplo, coletivos urbanos em São Paulo, no Rio de Janeiro, pessoal de outra área, não da área acadêmica, pessoal ligado a coletivos, né, coletivos de arte, né, de periferia. Aí fui no evento em São Paulo, um evento no Rio de Janeiro, né, tinham visto texto, tal, se interessado, né, mas... Então, o que eu queria falar em relação a isso que você colocou agora, e os arquitetos egressos das FAUs tomaram para si fazer a nossa história, a história do nosso campo profissional. Muito mais do que historiadores ou outros profissionais, outras áreas de formação, né?
Eu acho que isso tem a ver com os cursos serem cursos todos em faculdades de arquitetura, de pós-graduação. A presença é de pessoas pesquisadoras desses programas, né? A história é interessante realmente notar a presença pequena, né? Quer dizer, há que se destacar, obviamente, aí vocês vão entrevistá-la com certeza, a Maristela Bresciani, né? Que teve uma presença desde o início e até hoje está presente, muito ativa, sempre muito inquieta, aguçada, estimulante, né? Mas tem algumas outras referências que eu acho que são importantes lembrar, quer dizer, e que na época já tinham uma produção sobre a cidade, sobre sua construção, sobre sua história, e em parte sobre o seu urbanismo, né, da perspectiva do historiador. Nicolau Shevchenko, né? Nicolau Shevchenko como sendo aí, sobretudo com o Orfeu Estático da Metrópole, né? Mas antes mesmo, no trabalho que ele analisa Machado de Assis e a Revolta da Vacina, né? Que aí foi um livrinho menor, né? E aqui em São Paulo, muito forte a presença do Nestor Goulart Reis Filho, Murilo Marques e do Luiz Saia, né? É interessante como parte da história urbana, nos seus primórdios, ela vai ser escrita aqui no Brasil pelo pessoal ligado ao patrimônio, né? É o Paulo Santos, é o Silvio de Vasconcelos, o próprio Lúcio Costa, né? O Luiz Saia, então, muito fortemente, ele tem vários textos de história da cidade, né? Enfim, então você já tinha um conjunto de trabalhos nesse sentido, mas de arquitetos também, né? Alguns historiadores, né? Mas poucos, né? Eu acho que os seminários acabaram consolidando esse fazer a história da arquitetura e do urbanismo, mas sobretudo a história do urbanismo ou da cidade como arquitetura pelos arquitetos, né? Por arquitetos, né? Eu acho que isso vai acabar criando problemas também de natureza metodológica, né? Não me parece que os programas de pós-graduação atentaram de modo extremamente cuidadoso aspectos ligados a métodos em história, né? Eu acho que sempre deixou-se a desejar, e para o arquiteto ele não tem essa formação na sua graduação, ele não, enfim, não vai ter um texto que vai estar discutindo, né, microhistória do Legoff. Não pode ter uma disciplina que faz referência a um texto, mas, né, ele conhece muito mal isso, né? Ele vai aprender fazendo, de certa maneira. Isso faz com que se manifeste em muitos trabalhos lacunas metodológicas que às vezes são graves, né? Em que você acaba fazendo uma história um pouco positivista, né? Factual, né? Ela é importante? Em certa medida, sim, importante. Descobriu um arquivo, sistematizou todas as informações dele, olha, esse cara fez isso e isso, você pode quantificar, tal, mas padece de uma reflexão mais acurada, né? E os capítulos introdutórios, os capítulos metodológicos, então, são apudes, sabe, carecem de um... isso vem sendo superado mais recentemente, tem tido trabalhos mais cuidadosos, eu percebo, nesse sentido, mas ainda é uma lacuna, até porque é todo um campo de discussão complexo, complicado, né? E haveria que se debruçar sobre a especificidade da história da cidade e do urbanismo, né? E de certo modo,
eu acho que padecemos ainda de referências metodológicas, teóricas, conceituais mais consistentes, né? Acaba-se, às vezes, adotando-se o que chamo de teórico muleta. Le Petit, então é Le Petit. Cita 3 coisas do Le Petit, estou feito. Estou limpo. Entende? Não basta. Não basta. Pode até, tudo bem, mas não basta. Não é só Le Petit. Né? Eu digo Le Petit porque agora eu estou Palov. A ideia de nebulosas, pronto, resolveu. Né? As coisas são mais complexas. Né? Então, e nós não vemos muito trabalhos, eu pelo menos não tenho visto, claro que isso é sempre limitado, porque se tem uma produção no Brasil muito quantitativamente muito expressiva. Né? Eu, quando fui para fora, me dei conta disso, quando passei fazendo um pós-doc em Milão, no Politécnico, como a gente tem uma produção que é absurda, são centenas de trabalho por ano. Né? Um negócio assim, nos outros países não tem essa produção assim tão intensa, tão, né? Isso pode mudar agora com essa política de destruição dos programas de pós-graduação na nossa área, né? E já está tendo impactos rápidos, né? Mas eu acho que a gente ainda vai sentir um pouco mais à frente, né? Isso antes da pandemia, dessa crise sanitária, né? Mas a coisa já está ficando muito feia, né? E então pode piorar ainda, né? Porque não tem pesquisa com boa vontade, você tem que estar recebendo para pesquisar. Sem bolsa você não faz pesquisa, sabe? Aí não é uma atividade de lazer, é uma atividade profissional, de trabalho, exige dedicação, continuidade, afinco, né? E já se é mal remunerado, aí que as bolsas também, consideremos, são umas porcarias, pô. Né? É todo mundo chefe de família, você já fez a graduação, já está com filho, tudo, então não é uma bolsa que resolve, né? Acaba sendo complicada essa situação. O Sichu pegou nos seus primeiros 30 anos, eu acho que uma maré razoável, bem boa, né? Com recursos para esses programas crescerem, né? E terem uma produção significativa, né? Acho que boa parte dos programas de pós-graduação das federais e das estaduais públicas, aqui de São Paulo com certeza, do Rio também, acho que talvez da Bahia também, eu não conheço, mas são referência, ou as estaduais do Paraná, como a de Maringá, de Londrina, né? Tem uma produção significativa. E, enfim, mas a outra coisa que eu queria dizer em relação à interdisciplinaridade é um pouco isso, quer dizer, na verdade você tem uma presença muito maior de arquitetos, urbanistas, com os problemas que isso acarreta por conta de lacunas na formação do arquiteto, do urbanista como historiador, né? Quer dizer, ele se faz historiador, né? Ele se faz historiador fazendo, então eventualmente pode fazer uma disciplina em um programa de pós-graduação em história, sobre métodos em história, sim, mas não é uma formação em história, né? Ele não viu nada de história medieval, não viu nada de história antiga, isso é importante para formar um historiador de história moderna, contemporânea. Ele não viu isso, não vai ver isso, né? Então, eu acho que isso é responsável por criar alguns trabalhos que são quase que estritamente factuais, né? Não avançam uma reflexão mais cuidadosa de inserção no contexto histórico, no contexto político, econômico, né? E eu digo isso reconhecendo que, em certa medida, padeço disso, principalmente no mestrado, por exemplo, né? Fui objeto de crítica, inclusive, de colegas por conta disso, né?
E claro que há sempre o argumento de, pô, mas você quer que eu abarque tudo, tal. Não, não é que você quer que eu abarque tudo, é a tua perspectiva analítica, ela tem que estar abarcando tudo, né? E tem que ter essa dimensão holística. Mas é isso. Mas a gente caminha para essa última pergunta, que a intenção do 16º seminário, para além dessa camada memorialística, né, e de escavar essa história dos 30 anos, essa edição ela está tentando estabelecer caminhos prospectivos, né, de pensar quais são as atualizações possíveis para o campo, quais são as lacunas que precisam ser enfrentadas, quais são os debates urgentes do contemporâneo que se colocam na história das cidades. Então, a gente queria ouvir um pouquinho do que é que você enxerga enquanto possibilidade de atualização, passados 30 anos do próprio seminário, né? Como é que você enxerga ele hoje e quais são os desafios diante desses 30 anos e diante das urgências contemporâneas? Não, bom, acho que a escolha foi muito oportuna. Acho que é um bom momento, 30 anos, para se fazer um balanço crítico, necessariamente, né? Em que, enfim, se olhe um pouco para trás e por onde caminhamos, né? Com certeza avanços tivemos, mas inúmeras lacunas também, né? E há que apresentá-las, trabalhar sobre elas, se queremos ter uma perspectiva de superá-la, né? Acho que esse tema da revisão historiográfica, né, é um tema que vai estar perpassando, enfim, que revisões fizemos, né, o que abrimos como campo de pesquisa, de investigação, né, dificuldades que temos até hoje, por exemplo, a questão, nós não temos um conjunto de sistema de arquivos, de acervos organizados, né? Sequer sabemos onde estão coisas importantes, né? Então, eu acho que falta ainda um trabalho que é um pouco um trabalho fundacional, de dar enfim, os assentamentos aí para poder a pesquisa dar saltos também. Obviamente a incorporação de novas abordagens que eu acho que são possíveis de se fazer ou de se aprofundar, né? Quer dizer, no campo da história da cidade, as possibilidades de escalas, por exemplo, que é algo que o Le Petit trabalha, são enormes. Eu posso estar trabalhando a escala de um bairro, de uma quadra comunal, né, de uma superquadra de Brasília, né, ou a história de uma cidade toda e como se desenvolveu em âmbito regional, né. Temos o foco pela construção da cidade propriamente, quer dizer, a cidade como manufatura, como objeto técnico, né? Mas podemos pensá-la também como objeto plástico, como objeto estético, né? Em que outras dimensões afloram, né? Dentre elas a própria questão dos encontros, da configuração de lugares, né? Então, nós estamos num campo de investigação, que é de pesquisa, de levantamento de dados, de informações, etc. E acho que a gente é muito nesse quesito, né, conhecer um urbanismo do Brasil que estava capilar, né, nas suas diversas manifestações, não apenas em capitais e não apenas nas capitais principais, ou tidas como tal, como São Paulo e Rio de Janeiro. Por um bom tempo, a historiografia do urbanismo se debruçou sobre essas duas cidades, praticamente. Alguma coisa Salvador, porque foi capital, e Recife, e ponto, né? Brasília, depois de Brasília, obviamente, né? Mas aí sempre com de certa maneira, um compromisso apologético, né? Nós padecemos disso. A historiografia sobre certos temas são extremamente contaminadas ideologicamente. É o caso de Brasília. Quer dizer, Brasília, as críticas a Brasília foram sufocadas, né? Se nós não revisarmos e fazermos aflorar essas críticas que foram feitas na época, tá?
retomando as críticas de Gilberto Freire, que, diga-se de passagem, são hiper pertinentes, né? Assim, anunciavam a besteira que veio a se fazer, né? Já com toda a clareza de quem tinha voltado dos Estados Unidos e estava com planejamento regional por trás, né? Vendo que, pô, estou pondo uma cidade nova no meio do mato e o que vai acontecer depois que eu construo essa cidade? Quem construiu vai para onde? Volta para casa? Né? E não penso a região, não parto da região, não, faço o contrário. Lúcio Costa defende exatamente o contrário. É a cidade que vai fazer a região. Não! Né? Deveria ser o contrário assim, né? Com todos os malefícios que acabam provocando isso também. Então, acho que essa questão, essas questões, o balanço delas vai ser fundamental. Revisões a serem feitas ainda, lacunas historiográficas que ainda temos, personagens pouco conhecidos, né? Mas também o balanço daqueles que afloraram e que eram ilustres desconhecidos há 30 anos atrás, né? O que eu senti falta, vou ser muito franco, Ramon, com vocês e, por extensão, com a comissão organizadora. Eu acho que perde-se a oportunidade, na medida em que se adiou o evento para quase daqui a um ano, para junho do ano que vem, de estar se incluindo o tema do pós-pandemia. Né? Porque me parece é uma questão que vai impactar enormemente as cidades, a sua construção, os seus espaços públicos. Então, eu acho que valeria a pena vocês pensarem em reservar algum momento, uma discussão, né, sobre essa cidade que ainda não está construída, que vai ter que se construir, né, mas que não está adaptada, que temos, para as condições sanitárias presentes. Né? Leva em conta que essa pandemia não é a primeira, não é a última tampouco. Né? Os impactos que estamos provocando nas condições ambientais fazem com que nós sejamos produtores de zoonoses. Né? E o Brasil vai ser o centro, porque nós temos a maior biodiversidade na Amazônia que nós estamos devastando, e ainda mais agora, nesse momento. Né? Então, a coisa é muito grave e tem implicações sobre o urbanismo, sobre o desenho da cidade, sobre como pensá-la, né? O que passa a ser a praça, né, num pós-pandemia. Né? Locais de uso público, coletivo, né? A rua, né? O uso do automóvel. Eu acho que valeria a pena, nesse momento, né, uma vez que fomos todos pegos, enfim, atropelados pela pandemia e levando a postergar o próprio evento, vai se realizar só o ano que vem, poder estar incorporando essa situação em algum momento. Fica a sugestão. Mas, de resto, eu acho que é muito rico estar pensando um balanço crítico e, de certa maneira, foi isso que orientou um pouco os trabalhos também, as sessões que foram. Né? Eu estou trabalhando numa delas para um trabalho, por isso que eu estava querendo que fosse adiado, porque eu vou ter condições de trabalhar agora, né, até o fim. E estava assim, aquele coisa, dá para enviar? Dá, mas, putz, se pudesse ficar mais um tempo maturando e mexendo, era bom. Então, vai dar para enviar com mais tranquilidade. Que ótimo. Professor... É isso, Ramon. A gente queria agradecer imensamente sua contribuição, foi particularmente fundamental, assim, para a pesquisa, mas sempre muito rico. Eu que agradeço vocês aí. E a generosidade também da conversa franca e da imensidão de referências que a gente tem para construir um pouco da circulação dessas ideias. Assim, essas conversas são fundamentais para aventar sempre isso, né? É sempre muito mais complexo. Muito legal. Então, a gente agradece de novo. A gente só pede, professor, que se por acaso você tiver algum arquivo ou algum documento que dessa época aí... Eu não tenho. Eu acabei perdendo o que eu tinha em
enfim, HD que pifa e que, na verdade, nem pifou, me roubaram. Eu, às vésperas do seminário em Porto Alegre, do último que foi, acho que o único em Porto Alegre. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade, porque eu lembrei agora do nome de um dos professores aí da FAO, da UFBA, e que tinha uma presença que eu sempre simpatizei muito nos seminários de História da Cidade, eu conheci lá. Mas depois não tive notícia dele, não me ocorreu também perguntar para a Ana a respeito, mas talvez vocês tenham o Pasqualino Magnavita. Sim, ele fez 91, acho que há uns 2 meses atrás. A gente entrevistou ele também para a história. Que legal. Porque E ele tá bem? Tá ótimo. Ele tá morando ele continua morando em Taparica e ele só não tá. Taparica. Ele só não tá vindo. A gente manteve as reuniões do grupo, né? E ele só não tá vindo por causa da pandemia, mas ele continua participando das reuniões. Por videoconferência. Ontem, tá muito bem. Acho que domingo teve uma live do IAB e ele também teve presente, então ele tá super ativa. Que legal. Podendo, mande meu abraço para ele. Talvez ele se lembre do meu apelido, Mancha. Do nome eu acho que ele não vai lembrar. Mando sim.